Olá, exploradores de dados, sejam todos bem-vindos de volta. Eu sou Kenji Fuji e hoje nós vamos falar sobre um processo seletivo que eu participei recentemente. Solta a vinheta. Muito bem, pessoal, antes de começar, não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo para demonstrar para o YouTube que você curte esse assunto sobre dados e o quanto isso é importante para o seu desenvolvimento. À medida que você faz isso, você demonstra para o YouTube também e ele vai lhe mostrar outros conteúdos e não somente do meu canal, mas vários conteúdos relacionados a dados. Então vamos lá. Recentemente eu fui para um processo seletivo onde me pediram para fazer uma série de pesquisas num banco de dados SQL Server. Então entramos aqui no SQL Server. Eu vou simular isso aqui com dados fictícios, uma vez que não é possível e nem isso feriria meu contrato de trabalho se eu demonstrasse aqui de forma real todos os dados que eu tinha lá acesso. Então vamos lá, eu quero me conectar ao meu banco de dados, a autenticação por meio da integração entre o Windows e o próprio banco de dados SQL Server. Vou selecionar aqui o banco de dados que tem meus dados, no caso aqui traga seus próprios dados, e vamos ver as tabelas que tem aqui. Me interessa saber informações de empregados. Então me fizeram a seguinte pergunta: quantos empregados nós temos na nossa empresa? Então vamos lá, select. Aliás, vamos primeiro alterar o banco de dados aqui em cima. Você pode ver que aqui nós estamos fazendo uma consulta no banco de dados master, o que vai trazer um erro, já que só tem dados do sistema. Então eu quero fazer primeiro uma alteração no banco de dados. Pode ser feito por meio de uma alteração no mouse aqui em cima, ou então por meio da instrução use. Então use o quê? Qual é o nome do banco de dados? Que traga seus próprios dados. E agora eu faço um select. Como eu só tenho 1000 registros aqui na minha tabela de empregado, então select asterisco from empregado. Mas quantos empregados eu tenho? Então não me interessa trazer todos os dados, mas sim a quantidade. Então, trazendo de maneira sumarizada, essa minha tabela de empregados possui 1000 empregados. Ótimo. Porém, essa não era a resposta correta. Isso por quê? Vamos comentar isso daqui com menos. Eu mantenho ali em cima, mas eu vou incluir aqui uma nova instrução, que é o top 10 asterisco from empregado. Então esse top 10 vai trazer todas as colunas e olha aqui, tem uma coluna que me chamou a atenção, que é o desligamento. Ou seja, empregados ativos têm desligamento talvez no futuro. Então será que existe algum empregado com desligamento com a data de admissão maior do que hoje? Será que tem isso aí? Vamos ver aqui. Primeiro, vamos lá, contar quantidade de empregados where a admissão maior do que hoje. Como é que eu faço o hoje dentro do SQL Server? Get date. Get date significa assim, pegue a data do sistema. Então, se eu fizer apenas um select get date, eu trago aqui a data de hoje, da gravação deste vídeo. Ou seja, dia 8, quase dia 9, aqui estou gravando de noite. Então não existem pessoas dentro da minha tabela de empregado com a data de admissão maior do que hoje. Então a data de admissão tem que ser menor ou igual a hoje. End, operação end, lembrando aqui do diagrama de Venn, onde nós temos dois conjuntos. Vamos entrar aqui dentro do Paint e vamos desenhar aqui um diagrama de Venn. Nós temos aqui dois conjuntos, conjunto A vai ser em preto mesmo e conjunto B eu vou colocar noutra cor, onde nós temos aqui, vou pintar agora, o conjunto A estaria pintado aqui de vermelho, o conjunto B, vou pegar outra cor aqui, estaria pintado de rosa. Ou seja, a interseção entre os dois conjuntos seria então esse AND. Eu tenho duas condições
e as duas estão ao mesmo tempo sendo atendidas. Então são os empregados que têm a data de admissão maior ou igual a hoje e a data de desligamento tem que ser a data de desligamento tem que ser nula ou a data de desligamento tem que ser menor, ou perdão, na verdade é maior que hoje. E ele mantém aqui os 508. Caso algum empregado estivesse com data de desligamento prevista, né, nós teríamos então aqui um valor diferente dos 508 por conta deste OR daqui. Lembrando aqui do diagrama de Venn, o AND vai trazer exclusivamente aquilo que está na interseção, porém o OR vai trazer tudo que está aqui dentro desses nossos dois conjuntos. Tá? Então, tanto o conjunto A quanto o conjunto B. Então, quando eu coloco aqui o OR, desligamento, tem que ser maior do que getDate, eu estou dizendo aqui que ele poderia estar com desligamento então previsto, tá? Coisa que não está aqui no momento, não existe essa condição dentro dessa tabela daqui de empregados do meu banco de dados. Tá? Então, uma das perguntas que foi feita lá dentro desse processo seletivo era: quantos empregados eu tenho hoje na minha empresa? Então eu tenho aqui, deixa eu ver aqui, 508 empregados. Outra pergunta que foi feita nesse processo seletivo: quais eram os departamentos que tinham mais empregados? No caso, a empresa onde eu trabalho, ela tem departamentos que têm mais de 100 empregados. E, aliás, não são poucos. Tá? Nesse caso daqui, vamos lá. Então, eu quero saber a quantidade e quais os departamentos que têm mais empregados. Eu vou fazer, então, select asterisco from empregado. Eu vou fazer já o asterisco direto, sem o count, porque eu já sei que só tem 1000 registros aqui, mas naquela empresa que tem dezenas de departamentos, né, ou centenas, ou milhares, né, se ela tem vários departamentos com mais de 100 empregados, né, então não seria prudente colocarmos aqui todos os dados. Então, ao invés disso aqui, eu quero saber o código do departamento e a quantidade desses empregados que estão em cada um desses departamentos. Então eu agrupo pelo código do departamento. E agora, para saber qual é o que tem mais, order by 2, que é a segunda coluna. Descendente, do maior para o menor. Então nós temos aqui o departamento 19 e o departamento 11, que contém 91 empregados. Tá? Mas e se eu quiser saber algo além disso? Eu não quero saber apenas, né, o código do departamento, mas eu quero saber também qual é o nome deste departamento. E eu posso colocar aqui também a informação do departamento. Coloco aqui o meu relacionamento por meio da minha cláusula where, empregado.código do departamento é igual a departamento.id. E aqui, ao invés do código do departamento, eu vou dizer que eu quero dados do departamento em si. Então aqui eu tenho o departamento de pesquisa e desenvolvimento e o departamento de suporte, que contém 91 empregados. Só que isso aqui ainda não é suficiente, porque eu quero saber somente, ele restrinja em uma única query, né, todos os departamentos que tem 91 ou que tem a quantidade máxima. Eu poderia escrever aqui que eu quero top 2, porém essa daqui é uma resposta parcialmente correta. Apesar do dado estar sendo mostrado estar correto, esta informação não é verídica para todo sempre, uma vez que eu posso ter uma pessoa nova contratada naquele outro departamento que estava aqui número 3, no board, lá associado então à minha diretoria. Tá? Eu posso incluir mais uma pessoa associada ao board e nesse momento eu passaria a ter uma query que aqui estava errada. Então,
neste caso, vamos lá, eu quero saber todo mundo, agrupando aqui, having count, contar tudo, né? Eu vou tirar o top 2 aqui, igual, e aqui eu vou criar um select count from empregado, group by código do departamento, order by desk. E aqui eu vou querer saber, aqui sim, eu quero saber apenas o top 1. Então, eu quero saber top 1 que tem mais empregados. São 91 empregados. Então, aqui eu tenho um select, departamento e a quantidade de empregados da tabela de empregado e de departamento, para poder trazer o nome do departamento, eu tenho esse nome na outra tabela. Agrupando pelos departamentos, eu tenho aquelas quantidades. Vamos só comentar aqui esse having. Vou comentar aqui o having, eu trouxe aqui todo mundo, mas quando eu faço o having count, tem que ser igual a 91, ele traz exclusivamente estes dados aqui que me interessam. Ou seja, eu tenho aqui duas unidades, dois departamentos que possuem 91 empregados, que é o departamento de pesquisa e desenvolvimento e departamento de suporte. Porém, se eu fizer um insert into empregado ID, nome e departamento, assim, faltou aqui a outra cláusula where que está nesse outro, a admissão e o desligamento. Então vamos ver aqui se isso aqui se mantém como 91. Então inclua aqui a condição de admissão e desligamento dos empregados. Então vamos lá, select top 1, código do departamento, from, where, faltou isso aqui, faltou a cláusula where aqui, select top 1, empregado, aqui, então quero saber qual é o departamento que tem mais empregados, que tem 53 empregados ativos, né? Pode ser mais de um departamento. Então nós vamos ver aqui. Então ao executar aqui os dados, nós temos que o board e pesquisa de desenvolvimento possuem 53 empregados ativos. Tá? Então apesar de nós termos 91 empregados associados a outros departamentos, estes aqui são os departamentos que possuem 53. Né? Que é o top 1 daquelas quantidades que nós temos aqui. Então vamos agora remover esse having, e o que nós temos aqui? Nós temos o departamento de suporte com 47. Então, se por acaso eu incluir aqui dentro do departamento de suporte, vamos lá aqui, 1001, vou deixar o nome em branco, departamento de suporte, que eu já não lembro mais qual é. Departamento de suporte é departamento de número 11. Então, se eu incluir aqui, faltou os valores, a sintaxe, inserir dentro da tabela de departamento de empregados, 1001, 1002, 1003, então 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. Isso, 53. Nós precisamos então incluir 1004, 1005, 1006. Agora o departamento
Ah, sim, eu não coloquei as datas, né? Então faltou incluir aqui as datas. Então eu incluí aqui todos os valores, né, uma série de novos valores, e agora eu posso executar, uma vez que o suporte também vai ter 53, eu posso então incluir essa cláusula having. Qual é a diferença, portanto, da cláusula having para a cláusula where? Na maior parte das instruções construídas por meio do Microsoft Access, que é outro gerenciador de banco de dados, mas um gerenciador de banco de dados com volumes muito pequenos, muito restrito, portanto, os arquivos acima de 2 GB já podem dar problema, ou pelo menos era assim até não muito tempo atrás. Então, mesmo que talvez hoje ele esteja melhor, eu até acredito que a Microsoft tenha melhorado muito, mas ainda assim nós estamos falando de um banco de dados com uma série de outras restrições. Então, ainda que nós tenhamos o banco de dados Microsoft Access com um banco de dados razoável, ele constrói instruções incluindo o filtro normalmente aqui dentro do having. Porém, o having tem um problema sério. O having ele só executa depois que ele fez todos os agrupamentos, ele executa depois que ele fez todo o processamento anterior. Então ele é muito mais pesado para ser executado, porque primeiro ele resolve todo o meu from, todo o meu select, todos os agrupamentos, para depois conseguir filtrar aquele resultado que sobrou, e aí ele vai e traz apenas os dados que interessam. Então, caso eu quisesse colocar a admissão aqui, não funcionaria, porque a admissão não faz parte desse agrupamento. Então essa aqui foi uma outra situação semelhante à que eu passei no meu processo seletivo. Outra situação foi com relação aos empregados aposentados. Será que haviam empregados aposentados que estavam dentro da minha base de dados? Quais eram os empregados mais antigos dentro do meu banco de dados? Então vamos lá, select, eu vou pegar aqui a minha cláusula where dos empregados ativos, count from e eu quero saber quando a admissão for menor do que hoje e o desligamento for vazio ou o desligamento maior do que hoje. Neste caso daqui, eu quero saber qual é a idade dos empregados mais antigos. Vamos falar um pouquinho sobre gerontofobia, né? O receio dos mais velhos ocuparem nossos espaços. Isso praticamente não existe. Então vamos lá. Eu quero saber quem são os meus empregados mais antigos. Então eu vou trazer aqui eu quero saber tudo dos empregados, order by data de nascimento. Então aqui são os empregados mais... sim, eu incluí dados anterior na tabela anterior, na pesquisa anterior, para demonstrar. Então deixa eu apagar esses dados. Perfeito, apaguei os dados. Então aqui, quem são os meus empregados mais velhos? My Ives, ele é um empregado nascido em 75, né? Nem é tão velho assim. O senhor Axel também, ou perdão, a senhora Mad Axel, também de 75, né? A senhora Cordula Delaspi, nossa, quase que não sai esse troço aqui, também de 75 e assim por diante. Então vamos fazer uma pesquisa ligeiramente diferente. Quem são os 10 empregados mais antigos? Eu venho aqui, faço um top 10, uma vez que eu já ordenei. Tá? Ou então eu pego aqui essa última data, tá? E eu coloco aqui end nascimento menor ou igual a esta última data daqui,
que eventualmente ele poderia trazer um 11º, 12º, caso existissem outros empregados que tivessem nessa condição, né? Então, que nascessem no mesmo dia. Como falei, eu trabalho numa outra empresa que tem milhares de empregados, e nesse caso aqui, vários deles nasceram no mesmo dia. Então, nós temos aqui, né, tanto o 10º, quanto, além disso, né, nesse caso aqui, order by, faltou o order by. Order by nascimento, nós temos aqui os empregados que não nasceram no mesmo dia. Um nasceu no mês 8, o outro nasceu no mês 7. Esses aqui são os empregados mais antigos. Então, essa daqui é uma outra situação que me foi perguntada neste outro processo seletivo. E se eu quisesse saber, se eu quisesse outra situação, então, foi relacionado ao relacionamento entre tabelas, saber quais eram os departamentos que possuíam mais empregados ativos, né? E quais eram esses departamentos, quantos empregados tinham nesses departamentos e relacionado às datas, né? Bem como, né, se eu quiser saber então quantos empregados, qual é o empregado mais longevo na empresa. Então vou criar aqui uma nova pesquisa. Outra situação que me foi passada no processo seletivo diz respeito ao empregado mais longevo. Quais eram os empregados mais longevos? Então eu venho aqui no select, asterisco from empregado, order by admissão, mas eu quero que desligamento, eu já vi que o valor nulo e valor maior do que hoje são coincidentes, tá? Então eu quero que o desligamento seja nulo, eu estou ordenando pela admissão. Então os empregados mais longevos são estes empregados aqui. Mas quanto tempo eles possuem de empresa? Então vamos lá. Além destes dados aqui, eu vou colocar aqui o tempo de empresa deste empregado, que é o date diff, onde eu quero saber em dias entre o get date, que seria hoje, e a data de admissão. No caso, está ao contrário aqui, ele sugeriu, né, que a admissão viesse primeiro e o get date viesse depois. Então, o empregado mais longevo possui 1.460 dias, seguido de 1.448. Mas quanto tempo isso aí dá em meses? Eu venho aqui, month. Isso aí dá 48 meses. Aliás, eu tenho aqui uma leva de 5 empregados com 48, mais um tanto de empregados com 47 meses. E quanto 48 meses dá em anos? Tudo bem, é muito fácil fazer essa conta, mas vamos lá. 48 meses em anos dá 4 anos. E aqui, por uma questão de arredondamento, 47 também deu 4 anos. Tudo acima de 3 anos e meio deu 4 anos. Por uma questão de arredondamento. Ok? Então nós temos aqui a função dateDiff. Então o que nós vimos hoje, né? A função dateDiff, o que nós vimos foi uma subquery para trazer a diferença da cláusula where para a cláusula having, tá? E nós também podemos relacionar várias tabelas. Eu creio que esse daqui seja um processo seletivo bastante simples, tá? Para a maior parte dos empregados, porém pode não parecer, mas o salário para essa função, para este cargo, né, que eu estava pleiteando, era superior a R$10 mil. Então pode não ser muito para uns, pode ser muito para outros, né? Mas é uma situação bem curiosa e interessante. Nós temos aqui então, como nós podemos ver aqui em cima, que grande parte, 2 a cada 10 cargos, entre os cargos mais requisitados pós-pandemia, está entre profissionais de dados. E eu posso garantir 6 em cada 10 destes novos empregos que estão sendo gerados
vão precisar dessa sua competência em dados, né? A competência que você vai encontrar aqui. Então, caso você queira se inscrever na nossa aula magna, né, se inscreva aqui no link que tem aqui embaixo, né? Vou colocar aqui também o QR Code dentro dessa página, para a gente poder passar todos esses dados, todas essas informações de como fazer para ampliar e melhorar ainda mais. Além disso aí, nós temos aqui vários vídeos no canal que podem lhe ajudar a trazer essas informações, transformar dados em informações, assim como fez este goleiro que você está vendo aqui em cima. Esse goleiro conseguiu pegar um pênalti e, acredite ou não, ele ficou parado no meio do gol. Isso tudo porque ele sabia, né, baseado em dados, baseado em informações, ele sabia que aquele batedor costumava arriscar pouco e jogar muito mais próximo do meio, quando numa situação em que ele tinha muito mais controle, muito mais probabilidade de pegar uma bola partindo do meio e não escolhendo um lado para poder se atirar. Esse pênalti daí ele pegou e foi uma grande revolução no futebol. Eu sou Kenji Fuji e muito obrigado. Até logo. Tchau.